Vamos começar. Eu acho que a gente já deu um tempinho para as pessoas irem entrando. Eu queria muito agradecer a presença de todos. É um prazer tê-los aqui nessa semana que passou rápido. 5 dias de live seguidas dessa corrente que a gente criou, da corrente do equilíbrio, para que a gente possa municiar todos com algumas reflexões de valor aí para várias coisas que nós estamos vivendo nesse momento. Então, hoje nós fechamos com chave de ouro com o Renato, que o Renato é psicólogo já há 28 anos, tanto psicólogo clínico quanto psicólogo empresarial. Então, Renato, eu passo a bola para você, para hoje a gente falar sobre esse tema das lideranças, que afetam também todos nós no nosso dia a dia, né? Ok. Boa noite a todo mundo. Tô vendo a Vanessa aí. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Eu queria, primeira coisa é o seguinte, eu não sei se vocês sabem mexer no Zoom, tem lá abaixo, tem lá o Reactions. Quando alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa, é só ir lá e levantar a mãozinha. A Vanessa já clicou lá, tá? Que aí a gente interrompe e aí vocês podem fazer a pergunta, tá? Eu gosto muito de chamar isso aqui de um encontro, né? O nome moderno é live, mas eu gosto muito de encontro. Então, assim, eu gosto de troca. Então, cada um que fique bem à vontade para quando quiser interromper, tá bom? E eu vou começar a trazer para vocês um pouquinho, um breve resumo sobre a nossa história para a gente entender como é que a gente chegou aqui. Eu vou voltar rapidamente para o período da Idade Média, onde naquele período se era regido pela questão das religiões, né, de muita violência, de muita caças às bruxas, né? E em seguida a esse período começou a vir o iluminismo. Eu estou falando lá do século XVII, por aí, século XVII. E aí o iluminismo veio em contrapartida com essa questão da Idade Média, que era uma era onde a religião predominava de forma muito forte e que fez muitas pessoas sofrerem, houveram muitos assassinatos, muitos problemas, né? Quando vem o iluminismo, representado por Descartes, a gente começa a entrar na era da razão, na era da lógica, na era da ciência, como a gente conhece hoje. Vanessa quer fazer alguma pergunta? Não. E aí, Descartes entra e fala assim: penso, logo existo. E a gente começa então a ser regido por um novo paradigma, porque o paradigma anterior era um paradigma na base da intuição, na base do poder, na base da religião. E foi no nascimento da ciência, nesse período, que a gente começa a entrar nessa era da razão. E a gente entra na era da razão e a gente passa pela Revolução Industrial. A gente vai chegando nesse momento, no século XX, a gente começa a quebrar um pouco esse paradigma. Por exemplo, traz o inconsciente individual, é uma coisa totalmente para a época surreal, né? Hoje a gente entende o que é o inconsciente, né? Mas na época era uma coisa assim que não fazia o menor sentido, né? E aí ele traz algo que não é da área da biologia nem da ciência. Ele traz algo meio obscuro. E aí vem Jung, traz o inconsciente coletivo, a gente tem Albert Einstein, que traz a teoria da relatividade, entra com a física quântica. Bom, e aí a gente começa a viver um processo muito grande e profundo de mudança nos paradigmas e nos pensamentos que regem a nossa cultura e a nossa vida. A gente começa a valorizar um pouco mais as pessoas, a gente começa a valorizar relacionamentos, a gente começa a falar de sentimento. Em 1982, Daniel Goleman lança o livro Inteligência Emocional, né?
no final dos anos 60, o primeiro psicólogo, chamado Abraham Maslow, ele começa a levar o trabalho da psicologia para as empresas. É a primeira vez, no final dos anos 60. E Maslow foi um dos precursores da psicologia transpessoal, que é uma psicologia que traz uma visão mais sistêmica do ser humano. E aí, então a gente foi muito acostumado a ter certeza das coisas, né? A entender que se o médico fala isso, então é isso. Se o médico fala aquilo, é aquilo. A gente começa a se relacionar com a ciência de uma forma extremamente obediente. Ninguém vai discutir se você tiver um determinado tipo de diagnóstico com um médico. O máximo que você vai fazer é ouvir outra opinião. Mas o nosso lado lógico e racional, ele ficou muito forte nesses últimos 300 anos, um pouquinho mais. E a gente foi sendo contaminado por essa questão da certeza, da lógica, dessa questão racional. E aí, interessante, quando vem Albert Einstein, ele diz o seguinte: a partícula não é uma partícula, a partícula é uma onda, a energia é matéria condensada. Isso começa a influenciar muito físicos, estudiosos do comportamento humano, a antropologia, a ciência. Max Planck também foi um grande autor que vai trazendo coisas novas para a nossa realidade. E aí a gente começa a entender por que muitos de nós estão sofrendo tanto nesse momento, né? Porque a gente está num momento, e isso é muito interessante, que a gente não tem certeza de nada. A gente não consegue ter certeza do que vai acontecer daqui a uma semana. Alguém aqui consegue, nesse exato momento, fazer um planejamento para esse ano? Alguém consegue fazer um planejamento para o ano que vem? Vai fazer viagem? Vai montar um novo negócio? O que a gente está fazendo agora? A gente está na expectativa, a gente está aguardando. E isso, por si só, vai gerando na gente um profundo mal-estar, angústia, né? Porque parece que a gente perdeu o controle das coisas. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Nós nunca tivemos controle de nada. Essa é a realidade. A gente sempre achou que teve controle das coisas que a gente vinha vivendo, se planejando. Mas a gente nunca teve controle de nada. A gente faz parte da natureza. A prova disso é o coronavírus. Até 2 meses atrás, quantos de vocês, cada um de vocês, tinha planos para o futuro? Eu tinha planos, a Adriana, né? Todo mundo tinha planos para o futuro. Esses planos mudaram. Então, assim, a gente foi treinado, educado, isso é muito legal, para fazer planos, para planejar, para prever, entre aspas, o futuro, mas a gente não foi preparado para os imprevistos, para as circunstâncias contrárias. E a gente está vivendo a primeira vez na história, nesse nível, né? O mundo parou. Uau! O mundo parou. Mas, na verdade, sempre foi do mesmo jeito. Só que nesse momento da pandemia, a gente passou a ficar obrigado a estar em casa. A Adriana está dizendo que está adorando estar em casa. Cada um vai se relacionar com esse momento da forma que é possível. Cada um vai se relacionar com esse momento da forma que pode. Agora, uma coisa que é fato, se a gente viver esse momento com medo, ou muita crítica, né, porque a gente fica tentando procurar culpados, ou então a gente fica com muito medo, a gente vai começar a ficar num grau que a gente chama de a gente vai ficar adormecido, a gente entra num piloto automático, a gente não fica desperto. Então, assim, o coronavírus, de alguma forma, e cada um vai ter o aprendizado que puder, né? E quanto mais a gente lidar melhor com essa situação, mais fortalecido a gente vai sair disso. Porque, não tenha dúvida, porque isso vai passar. O tempo eu não sei. É a mesma coisa se eu perguntar
Por exemplo, assim, a Vanessa está aqui ouvindo. Vanessa, você vai morrer? Vou sim. Isso é uma Tá, certeza que todo mundo beleza. Você tem. sabe quando que você vai. Você sabe. Todo mundo tem essa certeza, né? No racional. Mas você sabe, Vanessa, quando você vai morrer e de que você vai morrer? Não, não sei, não tenho domínio sobre isso. Deu uma congelada, eu acho. Você sabe, Vanessa? Não, não sei, não sei. Pronto, nenhum de nós sabemos. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente tem certeza que vai morrer, mas a gente evita falar sobre isso e a gente evita, quando isso está próximo, de também procurar conversar sobre a questão da morte. E a morte é uma certeza que a gente tem, mas quando a gente está próximo dela, algum ente querido, a gente entra num grau alto de sofrimento. E isso tem a ver com a nossa tentativa sempre de tentar estar controlando as coisas, né? Por esse paradigma que regeu a nossa vida. E aí estamos falando de 350 anos para cá ou mais, e a gente passa a achar que a gente tem controle. E obviamente, por que a gente está sofrendo tanto? Porque a gente está tendo que lidar com a nossa vulnerabilidade, a gente está tendo que lidar com a nossa impermanência. É como se a morte estivesse se aproximando. É como se a pobreza estivesse se aproximando para muitas pessoas. E aí você começa a perceber que você não é aquela coisa tão especial que você achava. Você é especial, mas você não tem o controle. Você não tem a condição de planejar, controlar e dizer assim: não, isso vai acontecer. Porque não vai acontecer porque você quer. Pode até acontecer, tá? Mas assim, não é porque a gente quer. Eu vou, então, eu vou convidar vocês, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui. Eu vou tocar um sininho aqui 3 vezes, e vou fazer uma espécie de uma pausa conduzida. Podemos fazer? Só um minutinho, Podemos? Renato, pode? Só um minutinho. Depois você só atende a Cláudia, que ela está com a mão levantada faz um tempão, tá? Ah, então, eu não, porque, então obrigado, porque eu não estou vendo todo mundo. Ah, tá bom. Cláudia, Cláudia, Adriana, então, me ajuda, tá, por favor? Perdão. tá bom, pode deixar que eu faço isso então. Se você, eu não Tá, sei se é a Cláudia, Cláudia. pode falar. Cláudia? Cláudia? Acho que Ah, ela. tá aqui, desculpa, foi sem querer. Ah, Acho que eu já então li. tá bom. Tudo bem. Então tá fechado. Quem quiser falar, por favor, à vontade, tá? Ninguém aqui tem razão, tá? Todo mundo aqui está trocando experiências e aprendizados. E eu gostaria que fosse assim aqui, tá? Eu não gostaria de falar e vocês ficarem só ouvindo. A troca é muito importante, sempre. Bom, eu vou convidar para a gente fazer uma pausa. Então, eu vou tocar um sininho aqui e vou falando algumas coisas, tá? Então, eu vou pedir para eu convidar vocês a fecharem os olhos um pouquinho, por favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos sentar de forma bem confortável, bem à vontade, vamos só respirar. Inspirando e expirando bem tranquilamente. E procure prestar atenção à sua respiração. Apenas observe o ar entrando e o ar saindo. Vamos fazer um pouquinho de silêncio. Se o seu pensamento fugir, traga ele de volta para onde você está e para sua respiração. Prestar atenção à respiração é lembrar que estamos vivos.
nos olhos, bem tranquilamente, por favor. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês podem botar lá no reaction. A pergunta é a seguinte: quem conseguiu ficar presente o tempo todo nesses 40 segundinhos? Quem conseguiu ficar, só levanta a mão ou vai lá no reaction. Gilmara conseguiu. Ana Maria. Tá. Ok, eu só estou conseguindo ver essas telas. Adriana, eu só vi duas pessoas aqui. Ok. A Sônia também conseguiu. Maravilha. Ok. Por que a gente não consegue ficar no presente o tempo todo? Porque a gente tem uma tendência a querer controlar os nossos medos, as nossas preocupações. Não precisa ser nada grave, mas assim, o que eu vou fazer daqui a pouco? Eu tenho que preparar isso, eu tenho que preparar aquilo. E aí a gente não consegue focar no presente. A gente não consegue estar plenamente no presente quando a gente está fazendo qualquer coisa. E um exemplo muito legal que eu gosto de falar é a história de tomar banho. Por exemplo, quem tomou banho hoje aqui de manhã? Beleza. Gisele, o que você pensou enquanto você estava tomando banho hoje de manhã? Em tanta coisa. Cuidar dos cachorros, trabalho, tomar remédio. Pronto, é isso. Então, quando a gente vai tomar um banho, que é um momento da gente relaxar, né, manter a nossa higiene, a gente tá fora do banho. E eu acho engraçado falar isso, porque eu por 2 ou 3 vezes lá atrás, eu terminei de tomar o banho e eu não lembrava se eu tinha passado o shampoo ou não. E aí eu voltava e passava o shampoo novamente. Por que isso acontece? Obviamente, porque a gente entra em estado de ansiedade. Mas o que é esse estado de ansiedade? A gente está na tentativa de estar controlando as coisas que vão acontecer na nossa vida. E nós não conseguimos, nós não temos essa capacidade. A única coisa que a gente pode fazer é tomar consciência dos nossos pensamentos. Mas a gente não consegue controlá-los de forma nenhuma. Mas a gente pode tomar consciência, e para isso a gente tem que estar bem desperto, a gente precisa estar bem acordado. E esse exercício de estar desperto e acordado é o maior desafio de todos nós. Aqui no Brasil, a ansiedade, a depressão, elas estão afastando muitas pessoas do seu trabalho, então causam prejuízo tanto emocional quanto financeiro. O Brasil é o país número 1 no mundo em termos de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ok, mas eu não vou falar sobre ansiedade. Eu vou falar, o tema aqui hoje é sobre liderança e incertezas. Eu vou procurar, eu trouxe um autor que eu gosto muito, que é o Ken O'Donnell, que inclusive eu conheço ele, e ele fala alguns pontos importantes do líder. E o líder não necessariamente é alguém que está numa função numa empresa, tá? Pode ser líder dentro da família, do seu grupo de amigos, sei lá, da sua igreja, da sua sinagoga, do seu grupo de futebol, não importa, tá? Eu não estou falando de empresa, mas também estou falando de empresa. Então, por exemplo, eu vou ler uns pontos aqui muito importantes e interessantes que ele coloca. Eu queria que vocês registrassem alguns, porque eu vou voltar a eles depois, tá? Então é o seguinte, primeiro, o líder, ele precisa despertar o que a pessoa tem de melhor. Todo líder. Cada um de vocês pode despertar ou não o que o outro tem de melhor. Ele vai sempre valorizar os talentos e vai estimular que cada um melhore onde precise. O líder, ele precisa saber escutar e se interessar pelo outro, de forma bem consciente e desperto. Aí a minha pergunta, isso aqui me remete, quando você está na tua casa ou no teu trabalho, você consegue realmente escutar o outro? Você realmente consegue escutar e se interessar pelo que o outro está falando? Ou você, às vezes, só está escutando por educação? Vou deixar isso, tá? O líder, ele vai sempre estar criando uma sensação bacana de pertencimento, de segurança naquele local. O líder, ele tem luz.
né? O líder ele vai se dedicar a criar uma sensação sempre de pertencimento, de que você está num lugar aonde você se sente fazendo parte dentro daquele grupo e que você se sente importante naquele lugar. O líder, ele precisa se conhecer, ele tem que saber como andam as suas emoções, como é que ele funciona por dentro. Ele precisa ter um alto grau de autoconhecimento. O líder precisa cuidar muito do seu desenvolvimento, ele tem que ser o exemplo das coisas que ele fala, ele tem que falar menos e escutar mais. Vocês sabem que quando você escuta alguém que está com algum problema, e a Adriana deve saber bem disso, você às vezes pode não falar nada. Você escuta, a pessoa desabafou, e aí de repente a pessoa fala assim, uau, cara, obrigado por você ter me dado esses toques. Aí você vai dizer, ué, mas eu não dei toque nenhum. O que acontece nesse momento mágico? Porque a pessoa, naquele momento, está vendo que você está tão interessado na história dela que ela mesma traz as respostas. O que a gente faz normalmente quando alguém está trazendo um problema? Eu tendo a querer aconselhar. Então, quando alguém vem falar com a gente, a melhor coisa é só escutar. Só que é muito difícil. A gente tem uma tendência a querer criticar ou dar conselho, porque a gente sabe. Só que o que o outro quer é só falar. Então, o líder, ele precisa muito escutar, se interessar. Ele precisa ajudar a criar relações de confiança. O líder precisa ser uma pessoa de confiança, que ele cumpre o que ele combina. O líder, ele precisa estimular as pessoas a saírem da sua zona de conforto, sempre. E isso é muito interessante, porque se a gente olhar para o coronavírus agora e disser assim, caramba, coronavírus está tirando a gente da zona de conforto. Total, todos nós. Menos a Adriana, porque a Adriana está gostando. Né? Mas todos nós estamos sendo obrigados a sair da nossa zona de conforto. E aí eu já faço uma seguinte relação. Será que o coronavírus pode ser um grande líder para mim? Será que eu posso aprender alguma coisa com essa saída da zona de conforto? Você sabe por quê? O que a gente pode fazer nesse momento? Tem pessoas trabalhando, mas o que a gente pode fazer ou é estar sozinho, estar com a nossa família dentro de casa e cuidar da higiene, se a gente precisar sair. É tudo que a gente pode fazer. Aí a gente observa que o planeta, né, a natureza está ficando bonita. Né? Teve aqui no Rio de Janeiro, teve uma arara que foi no arpoador aqui no Rio de Janeiro. Foi um negócio sensacional. A gente viu golfinhos na praia de Botafogo. A praia do Flamengo tá linda, com tartarugas. Cara, 2 meses atrás era um lixo. Uau! Uau! Que coisa incrível! Mas a gente continua sofrendo. Isso não é suficiente. Tá? O líder, ele desperta na gente um significado. Ele precisa ter um significado da vida, dos projetos que ele quer fazer. Né? E nós todos temos projetos a fazer, ou tínhamos, né? O líder, ele não deve nem valorizar, nem menosprezar ninguém. E aí, de novo, eu vou voltar à história do coronavírus. A gente não precisa nem valorizar excessivamente o coronavírus e nem menosprezar. Ele tem uma importância, ele representa um certo perigo, mas, ao mesmo tempo, ele pode representar uma grande oportunidade para a gente. Uma enorme, de mudar valores. O que a gente vai contar lá na frente sobre essa experiência que todos nós vivemos agora? A gente é que vai escolher como a gente vai se relacionar com esse momento atual e o que a gente vai contar. Será que eu cresci nesse momento ou eu fiquei pior? Cada um é que vai ser responsável por essa questão. Porque, assim, a mudança, ela sempre é individual. A gente não aprendeu,
né, em toda a formação da nossa família, colégio, escola, universidade, a gente não aprendeu a lidar com os imprevistos. Você quer ver? Eu vou pegar aqui. André Kaufmann. Tudo bom, André? Tá me escutando, André? André, tá escutando? Sim, senhor. Escutando. Prazer te ver aqui. Eu vou te fazer uma pergunta e eu queria que você me respondesse rápido. Você está em São Paulo dirigindo, está no seu carro. Você tá com um compromisso muito importante que você tem que ter. O pneu do carro fura. Qual é a tua primeira reação? Rápido. Seguir e achar um canto para parar. Se você estiver muito apressado mesmo, não sei se eu vou parar. Não deu para ouvir. A distância que eu tiver... Não deu para ouvir. Vocês estão ouvindo, André? André? Estou te ouvindo. Tá. Então, você consegue responder a pergunta que eu te fiz? O pneu do carro furou, você estava vendo um compromisso importante. Tua primeira reação? É seguir e achar um lugar seguro para parar. Essa é a tua reação? Tá. Tudo bem, eu não estou conseguindo escutar direito. Mas vamos lá, vamos seguir. De qualquer maneira, sempre que acontece um imprevisto, a gente reage de forma muito negativa a esse momento. A primeira reação é sempre negativa e a pergunta que a gente faz é: mas por que agora que aconteceu isso? A gente não costuma fazer isso? Alguém escreveu aqui, a Cláudia, reclamar. A gente sempre vai dizer assim: mas por que isso aconteceu agora? Esse é o pensamento do controle, esse é o pensamento do lógico racional. O pensamento quântico, o pensamento sistêmico é muito legal. Seria assim: mas por que não agora? Por que não nesse momento? Isso é uma mudança tão grande na forma de você se relacionar com as coisas. Ah, Renato, é muito bonito você falar, mas eu quero ver na hora. Pois é, eu também quero ver na hora. É na hora que a gente precisa ver. Então, a gente tem uma tendência a tentar controlar tudo que a gente vai vivendo. Quando algo sai errado, a gente tem uma reação muitas vezes negativa ou reativa àquele momento. E aí, trazendo para a questão do coronavírus, se a gente perguntar, bom, por que não parar agora? O que eu posso aproveitar desse momento parando, estando com a minha família? Tá? E aí, tem uma frase de Albert Einstein que ele fala o seguinte: se tudo é tão complexo, né, e se tudo é tão imprevisível, a gente deveria se planejar menos e se preparar mais para viver um momento de cada vez. Esse momento aqui, que a gente está junto aqui, ele é único, não tem mais nada acontecendo para nós que estamos aqui. Mas, assim, é difícil a gente conseguir não ficar pensando assim, mas, pô, que horas vai acabar? Eu mais tarde tenho que fazer isso, eu mais tarde tenho que fazer aquilo. E a gente fica o tempo todo nessa tentativa de controle. E viver no mundo das incertezas é o que dá uma angústia maior para todos nós. E aí, se a gente pensar por que a gente está sofrendo nesse momento, porque nós, a qualquer momento, não é mais tão lógico e racional, é perto. Eu, no dia 6 de maio, eu perdi o meu sogro. Ele estava doente, mas ele pegou o Covid em casa. Então, assim, foi um momento muito triste. Nós não pudemos ir no funeral dele. Então, a gente pensa assim, uau, que coisa triste tudo isso, né? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. E quando eu penso eu não posso fazer nada,
eu entro em contato com a minha total impotência. E a gente aprendeu nessa nossa cultura que a gente sempre pode resolver tudo. Não, a gente não pode resolver tudo, né? É uma grande ilusão toda essa questão. Grandes sábios e iluminados da história, a gente pode citar Buda, Jesus, Gandhi, né? Eles já falavam tanto sobre isso, né? Sobre a importância de viver o presente, a importância de viver o momento. A prática da meditação, ela é tão antiga, ela não era considerada científica, hoje é. Dentro da psicologia, algumas linhas, como por exemplo a TCC, eles recomendam que se faça meditação, que eles mudaram o nome, né, para mindfulness, que é a meditação americanizada. E aí hoje é científico. Então a gente passa a confiar na meditação, porque a ciência diz que está certa. Uau! Então lá na Idade Média era o período de caça às bruxas. A religião mandava. Hoje, quem manda é a ciência. Quem manda é o lado lógico e racional. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve respeitar e seguir, pelo amor de Deus, os conselhos dos médicos. Eu só estou querendo dizer que para tudo existe um bom senso e esse bom senso está dentro de nós. Tá? E que na medida em que a gente se vê mais vulnerável, mais impermanente, a gente começa a se conectar com a nossa essência de verdade. A gente começa a olhar para a gente e dizer assim, o que eu posso fazer? Na nossa casa, será que cada um de vocês está dialogando mais com a sua família? Está conhecendo um pouco melhor? Vocês estão conversando sobre coisas que vocês não conversavam, porque não é mais por falta de tempo, porque a gente dizia lá atrás que era por falta de tempo. E aí eu pergunto para vocês hoje, vocês estão dialogando mais com as pessoas da sua família? Vocês estão falando sobre como é que elas estão, como é que está o sonho delas? Ou vocês estão preocupados só com a questão da higiene? Se está indo, se não está indo, tentando o controle? O que a gente está aprendendo com essa circunstância da pandemia? O que a gente está aprendendo em ficar em casa sozinho? Quem gosta aqui de ficar sozinho? É uma pergunta. Quem gostar, levanta, vai lá no Reactions e só levanta o bracinho. Quem gosta de ficar sozinho? Tá. 3, 4, tá. 5, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas. Tá, ótimo. Ficar sozinho é muito importante para a gente aprender a se relacionar com as pessoas. É só assim que a gente consegue. Então a gente precisa se conhecer muito bem. A gente precisa saber quem a gente é. A gente está num momento que, se a gente puder, um dos pontos dos líderes aqui que eu li, é elogiar. Será que você está elogiando mais as pessoas que estão à tua volta? Será que você está se elogiando mais? Será que esse momento está te trazendo alguma coisa nova? Ou é a mesma coisa que vai passar e vai tudo continuar igual? Porque pode ser. Nem todo mundo vai mudar. Nem todo mundo vai se tornar uma pessoa diferente do que é hoje. Depende do valor que você vai dar ao que você está vivendo nesse momento. Então, assim, o controle que a gente faz, o que a gente tenta fazer na nossa vida, nada na nossa vida. Nós não temos certeza de nada. Isso causa e gera uma certa angústia dentro da gente. Porque a gente está vivendo num período de muita incerteza. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Cada dia tem uma notícia nova. Vocês, por exemplo... Renato está cortando o seu som. Renato? A gente está falando de impermanência até do sinal, né? Impermanência geral. Renato?
Agora ele está no mudo. Agora você está no mudo. Aconteceu. Aí, pronto. Tá, desculpa, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. O que aconteceu foi que o seu som parou e você congelou aí. E aí eu brinquei aqui que é a impermanência do sinal, inclusive. A gente não sabe, é interessante, né? A gente não sabe se, por exemplo, vai conseguir terminar esse encontro, né? Porque essas coisas acontecem. Até a internet, ela é impermanente, ela não fica fixo. Obrigado, É. Adriana, exatamente isso, né? Eu, de repente, fui tirado do ar, Então, né? tem um comentário aqui, Sônia, que eu não sei se é pergunta ou comentário, tá? Que essa tendência de controlar tudo é uma forma de lidar com a nossa impermanência, é um mecanismo utilitário para evitar a angústia. Eu acho que ela está fazendo uma afirmação. Faz um joinha aí, se for isso, Sônia. E assim, queria saber se isso tem fundamento, né? O que o Renato acha disso, porque a Qual é, angústia... qual é a pergunta? Eu não ouvi, nem consegui ler, Adriana. Qual é o Então, comentário? tá, eu vou falar. A tendência de controlar tudo é uma forma de lidar com a nossa impermanência, é um mecanismo utilitário para evitar a angústia. Angústia da morte, da finitude, né? Ah, sim, perfeitamente. Você criar É claro. senão... É correto. Ou seja, a gente quando não. Assim, ou a gente controla, ou a gente contempla. Ou a gente controla e a gente aí está no futuro só dentro da nossa mente, ou a gente está vivo. Certamente, quando você não consegue controlar, você entra em estado de angústia. Porque Ou você. pensa que controla, né? Oi? Ou pensa que controla. Tem que pelo menos... Não, mas a gente sabe que essa tentativa de controle é uma grande ilusão. Ela não existe de fato, ela só existe na nossa cabeça. Por isso a história do banho que eu perguntei, né? Porque quando a gente está tomando banho, o fato da gente pensar nas coisas é uma forma de controlar. Se eu estou só curtindo aquele banho, a água batendo em mim, eu me ensaboando, eu sentindo prazer, alegria, e aí eu vou falar uma coisa para vocês muito profunda. É como se nós não pudéssemos viver em estado de alegria, viver bem. A gente tem um lado nosso, que é o crítico interno, que é um lado muito forte, que boicota e sabota muito a nossa qualidade de vida. Então, eu me senti feliz e alegre, normalmente vem algum tipo de pensamento. Por exemplo, vamos lá, eu quero perguntar... Carla, tá me ouvindo? Sim. Carla, qual foi a última vez que você teve uma sensação de bem-estar, de alegria? Por nada. Se sentiu muito bem, estou me sentindo na minha vida, estou com um sentimento bom. Hoje Você de lembra da manhã. última vez? Hoje de manhã. Beleza. Como é que você foi interrompida por esse estado? Dia de bem-estar, de Física estar se sentindo bem. é que eu tenho uma vizinha que é uma menininha de 5 anos e ele é danada, é plugada no Q50. E ontem estava trabalhando à noite e ela parecia que estava quebrando a casa. Aí eu bati aqui na parede, aí daqui a pouco eu escutei uma vozinha assim, vizinha, desculpa. Aí eu fiquei assim, super sensibilizada. Aí quando foi de manhã, eu botei um bilhetinho para ela agradecendo que ela contribuiu com silêncio para eu poder trabalhar e que eu também pedia desculpa porque eu não deveria ter batido na parede, deveria ter ligado. E aí deixei um bilhetinho. Aí passou um tempinho, ela bateu na minha porta. Então esse foi o... Aí ela falou assim, eu fiz um desenho para você, tinha uma cartinha que a mãe escreveu dizendo que ela era bagunceira e que os pais falavam que era uma forma dela também se educar, vamos dizer assim, com o jeitinho lá que os pais escreveram. E aí ela também fez um outro passarinho assim de feltro, que ela disse que fez para mim, para minha filha, mas eu não tenho filha. Ela falou, então quando você tiver filha, você dá para ela. Então eu achei muito bonitinho, assim, foi isso. Então, foi no momento, olha só, foi no momento que você se relacionou com ela, com solidariedade, com uma certa gratidão.
A minha pergunta que eu fiz para você foi em que momento que esse estado que você estava sentindo acabou? Olha, ainda não acabou não, para ser bem franca, porque Ma- como eu escuto a vozinha dela, mas foi, não sei, eu ainda estou Maravilha. pensando nisso, né? Não sei se eu vou Tá, conseguir. o que eu tô querendo falar para cada um de vocês é que quando a gente se sente bem, muitas vezes você começa a se sentir bem, vem algo dentro de você que te gere, que te cria uma preocupação. Do nada. É, E é não nesse aconteceu isso ainda. momento. Oi? Ainda não aconteceu isso, não. Não estou deixando acontecer isso. Mesmo que venha Que alguma coisa, bom. eu tô esperando. Ótimo. Então, quanto mais. Então, vamos lá. Quanto mais eu elogiar, quanto mais eu puder sentir gratidão, quanto mais eu puder me relacionar de uma forma mais gentil com as pessoas e comigo, eu vou me sentir muito bem. Em contrapartida, se eu entrar num estado de piloto automático, eu vou estar adormecido, eu não vou estar desperto, eu não vou estar consciente. Como é que a gente entra nesse estado? É quando você começa a ver e ouvir notícias ruins, é quando você começa a pensar em problemas, é quando você começa a pensar assim, eu não sei o que eu vou fazer na semana que vem, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Você mesmo cria uma situação de uma profunda angústia, mal-estar e uma tentativa constante de controle. E aí você começa a perturbar quem está à sua volta. Porque quando você está nesse estado, a qualidade dos teus relacionamentos, ela desce, ela cai muito. Porque você tende a se afastar dos outros e você não consegue se conectar às pessoas. Então, assim, é muito importante que a gente procure cuidar da gente. A gente está num momento de cuidar. Só que para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Provavelmente a Carla, num primeiro momento, ela bateu lá na porta, na parede, como a vizinha se manifestou, ela foi muito receptiva. Mas se o barulho continuasse, talvez a Carla ia começar a se desestabilizar, ia falar elogios ao contrário, né? E é esse tipo de postura, de comportamento, que vai fazer a gente sofrer. Então, o coronavírus, a gente quando olha para essa situação, a gente pode entender, de novo, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pode, de acordo com a nossa história. Um líder, ele trata as pessoas não como objeto, como sujeito. Então, a Carla foi lá, bateu de leve na porta, a vizinha respondeu, e ela, de alguma forma, conseguiu transformar uma situação que poderia ser uma situação ruim para uma situação que trouxe paz. Então, esse momento de incerteza, no fundo, não tem nada de diferente do que antes do coronavírus. A Júlia levantou a mão. A Júlia quer fazer alguma pergunta? Bom, ela está no mudo. Vamos seguir. Não sei se ela quer perguntar. Então, assim, é muito importante. Ela elogiou o que você falou. Ela elogiou o que você falou. Tá. Renato, penso que isso tem muito a ver. Não consegui ler. Eu leio para você, Renato. Renato, penso que isso tem muito a ver com que os pensamentos estão me nutrindo deste momento, com que pensamentos estão me nutrindo nesse momento. Dei um tempo em notícias de TV só falando de coisas ruins. Isso. Maravilha. Estamos falando disso. Parece que a humanidade, toda a humanidade entrou numa tragédia. Tem pessoas que estão sofrendo de fato muito. Questão de alimentação, questão de doença, questão de pobreza. A gente não pode negar isso. Mas a gente só pode fazer a nossa parte. Eu não tenho como estar pensando o tempo todo que isso ou aquilo vai acontecer. Não é possível. Então, o alimento que você coloca para dentro, nesse momento, é o que vai determinar a forma como você vai lidar com isso. Então, é muito importante o exercício do elogio, é muito importante o exercício de olhar para essa situação como uma grande oportunidade do seu crescimento e de quem está à sua volta. Porque quem vai contar a história
de tudo que aconteceu nesse período somos nós. Todos que vivemos, daqui a 50, 100 anos, vai se contar o que aconteceu de uma forma inédita. E o que a gente vai contar para os netos, bisnetos? O que vai ser contado? Vai ser contado aquilo que a gente viveu. E eu vou... Todas as tragédias que aconteceram no nosso planeta, no nosso mundo, depois sempre reconstruções aconteceram. Eu vou pegar o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, que houve o Holocausto, houve a criação da ONU e houve a criação do Estado de Israel. Então, a partir desse evento que foi muito trágico, os países começaram a criar um meio diplomático para eles conversarem, para eles dialogarem. Foi uma tragédia, foi terrível, mas foi isso que aconteceu. Então a questão é, o que nós podemos, nesse momento, fazer de positivo para conseguir lidar com uma situação que nós não fomos, porque nós não fomos preparados para isso. Se vocês olham no Zap, as discussões, as críticas, os medos, as raivas estão muito fortes. E a gente precisa se abster ou tentar não se envolver nisso. Uma coisa é você se informar, que claro que é importante, mas a outra coisa é você ficar se alimentando disso. Isso faz mal para a alma. A alma da gente, nós temos alma, independente de você acreditar ou não, existe uma dimensão dentro de nós, que é um lado espiritual, que a ciência já vem estudando, e eu não estou obviamente falando de religião, que nos conecta uns aos outros. Talvez seja a primeira vez na história, e a internet começou com isso, né? Porque a gente pode se conectar já há alguns anos com pessoas em qualquer lugar do mundo. Só que a gente esquece que não é a internet que está nos conectando, somos nós. Os meus pensamentos, o que eu sinto, vai influenciar quem está à minha volta. Vai influenciar quem está mais longe. Vocês querem ver a prova disso? Música clássica surgiu todas no mesmo período. Todos os autores, compositores, surgiram no mesmo período. No início do século XX, os autores da psicologia foi onde tudo surgiu. E se você começar a olhar, a história tem uma certa sincronicidade. Se a internet não existisse hoje, a nossa situação com o coronavírus seria muito pior. Então, afinal, quem é que está conectado? É a internet ou nós? Somos nós. Nós somos de uma mesma espécie, a gente esquece disso, né? Então, enquanto uma pessoa estiver sofrendo, eu não posso ser feliz. O que quer dizer isso? A gente precisa, de alguma forma, se preocupar também um pouco com o bem-estar de quem está à nossa volta, e não só o nosso e da nossa família. Quando eu falo à nossa volta, é um pouquinho mais extenso, é a comunidade, né? E esse é um significado que a gente tem. E aí, estou olhando a hora aqui, um pouquinho preocupado, 7:50. Teve uma pesquisa que foi feita, que ainda existe em Harvard Psicologia, que eles começaram essa pesquisa em 1938, e a pergunta é, o que é felicidade? Até hoje essa pesquisa continua e mais de 3 milhões de pessoas em 70 países passaram por isso, por essas entrevistas. Então, os avós, os filhos, os netos, e a resposta que se teve para essas perguntas foram dois pontos específicos. Primeiro, felicidade está relacionado à qualidade dos meus relacionamentos. E o segundo ponto é a conexão social. Quanto mais eu me conecto às pessoas, me sentindo fazendo parte de algum tipo de grupo, eu me sinto um ser humano mais realizado, mais importante. E me parece que tem mais 2 pontos, que eu até queria que a Adriana falasse, que tem a ver com a questão da autoestima, que não está dentro dessa pesquisa, mas ela me falou hoje e eu gostaria que ela pudesse falar também.
Eu acho que alguns presentes conhecem isso, que é o índice de felicidade, que foi feita uma pesquisa recente, onde 4 itens compõem a felicidade, que é a autoestima, o quanto que eu estou bem comigo mesmo, a qualidade das relações, como você mencionou, o quanto eu acredito que amanhã vai ser um dia bom, quer dizer, eu tenho otimismo perante a minha vida. E o outro é a autorrealização, que significa que eu tenho projetos que me nutrem, trabalho que me nutrem, ou pode ser até um voluntariado que me nutrem, mas que tem alguma coisa na minha vida que me traz significado. Então, a composição dos 4 itens é que traz felicidade para a gente. Tem alguns comentários aqui, Ok, Renato. maravilha. Então, Eu vou ler percebe? e aí para a gente poder... Pode, por favor. Tá. Tem vários, eu não vou conseguir ler todos por causa do nosso tempo. Então, por exemplo, a Carla diz que, Renato, penso que isso tem muito a ver com pensamentos... Não, você já falei isso. A Júlia, acredito que há uma linha tênue entre hiperconectividade, ansiedade, alienação, negacionismo e fuga da realidade. Alcançar este equilíbrio é um grande desafio diário. Sem dúvida. Então, eu falei aqui em algum momento que a gente não deve nem desprezar, nem valorizar nada excessivamente. Então, assim, é um grande desafio, sim. Mas o desafio talvez não é tão complexo quanto parece. O desafio é a gente treinar, tá no presente. É a gente treinar, pensar o seguinte: eu posso me sentir alegre, eu posso me sentir bem, e não tem nenhum problema nisso. A gente tem uma tendência, às vezes, a complicar muito coisas que são simples. Como o nosso lado lógico, racional é muito desenvolvido, fruto desses últimos 350 anos que eu tinha falado no início, a gente mesmo vai criando uma série de complexidades e dificuldades que para a vida não existe, mas na nossa mente existe. Então, quanto mais a gente puder estar aqui, nesse exato momento, mais eu vou conseguir me relacionar e viver com uma qualidade muito melhor. Se a felicidade está associado à qualidade nos relacionamentos, à autoestima, à conexão social, e é engraçado, né? A gente fica buscando outra coisa na vida o tempo todo. O que a gente busca? Para que a gente sai na rua? Sai para trabalhar e ganhar dinheiro. A gente não sai para ter bons relacionamentos, a gente não sai para se conectar socialmente, a gente não sai para ter autoestima. A gente sai pela luta da sobrevivência, que é uma memória que a gente carrega ainda dos nossos ancestrais, como se a gente precisasse dessa luta como eles lutavam há 30 mil anos atrás para caçar. Porque eles tinham que caçar. Nós não somos mais caçadores, mas a gente às vezes age como caçador. Eu não sei se eu te respondi, né? Mas enfim, era isso que eu queria dizer. Mais alguma coisa, Adriana, que você gostaria de ler? Acho que tem a questão aqui da Sônia, que ela fala que o mais incrível é que as pessoas cobram se você não está na onda da negatividade junto com elas. Aí como se a cumplicidade, eu não entendi. Aí parou um pouquinho, eu não entendi. Sônia, você quer complementar? Assim, como se a cumplicidade desse sustentabilidade à própria negatividade deles. Porque eu falei isso porque assim, constantemente aparece nas minhas mídias assim, aquelas mensagens. O mundo está caindo e não sei o quê, e gente com musiquinha, com bichinho, meio que chamando você para aquele sentimento, né? Que são pessoas raivosas, sei lá, angustiadas, desesperadas, não sei, as necessidades que as mobilizam, e elas querem trazer você junto e parece que não se conformam que você veja a coisa de uma outra forma. Não entre naquela onda negativa, o que não significa que a gente não esteja vivendo isso tudo, sofrendo, né?
mas assim, não mostrar agressividade incomoda quem está sendo agressivo. Eu sinto isso, me incomoda. Perfeito. Sônia, isso que você está falando está absolutamente correto. E assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo muito, muito no mundo corporativo. Eu vou pegar um exemplo aqui. Gisele e Sônia estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, por exemplo, a Gisele, vamos supor que vocês trabalhem juntas. Aí a Gisele chega para a Sônia num dia de trabalho, se encontrou no trabalho, e a Gisele fala assim para a Sônia: Sônia, eu queria te contar uma experiência maravilhosa que eu tive com meu parceiro, com minha parceira, foi tão bacana. Aí ela começa a contar para a Sônia. Aí a Sônia tá cheio de coisa para fazer. Ela fala: Nossa, Gisele, que legal. E ela começa a ouvir a história da Gisele, mas ela já não começa mais a prestar atenção. Tá? Esse é um cenário. Outro cenário. A Gisele chega no dia do trabalho, segunda-feira de manhã, encontra a Sônia. Sônia, você não sabe o que aconteceu. Eu peguei na minha cama meu marido com uma outra mulher. A Sônia vai fazer o seguinte: Ouve na hora. tudo. Eu quero saber de tudo que você tem para me dizer. Ela para o que está fazendo, a Sônia, e vai querer saber nos mínimos detalhes o que a Gisele tem para contar. O que isso quer dizer? Que essa questão do tempo tem muito mais a ver com a nossa prioridade, com o nosso estado interno. Porque quando ela te conta uma notícia boa, a maioria das pessoas não tem muita escuta para ouvir durante mais de 1 ou 2 minutos. Mas se é uma notícia ruim, Sônia, e eu estou complementando o que você está falando, as pessoas param para ouvir. Elas vão perder o seu tempo. Vira e mexe, eu pego muito a linha vermelha aqui no Rio de Janeiro, e quando tem batida do outro lado da rua, que são 2 vias, as pessoas param para ver. Se tiver alguém morto, ensanguentado, melhor ainda, porque as pessoas ficam olhando, o trânsito para, mas é do outro lado da pista. O que a gente está falando aqui? De como nós nos relacionamos, qual é a nossa responsabilidade nesse estado de coisas. Porque nós não precisamos ser cúmplices das pessoas que estão raivosas, mas cuidado para que você também não fique criticando ela. Porque se você também começa a criticar a pessoa raivosa, você aceitou o convite. Você fala assim: pô, essa pessoa é tão raivosa, essa pessoa tinha que se tratar. E aí você entra no mesmo tipo de vibração. E esse é o grande problema desse período que a gente está vivendo. Basta olhar para a questão da política, o que acontece. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, assim, tem 2 emoções que a gente tem que ter muito cuidado, tá? A gente está... São 8 horas. Tem 2 emoções que a gente tem que estar muito cuidado, que nos fazem adormecer, nos anestesiar, que é o medo e a raiva. O medo e a raiva geram na gente uma grande paralisia na nossa consciência, em a gente estar desperto. Então, quando você entrar em contato com essas emoções... Pessoal, vocês estão me ouvindo ou está todo mundo congelado? Sim, está ouvindo. Uhum. Tá, porque todo mundo parou. Quando a gente quando a gente sente medo ou raiva de forma inconsciente, a gente entra no piloto automático. E a gente, para estar desperto, não é que a gente não pode sentir medo ou raiva, não, tá? A gente pode sentir, mas a gente tem que sentir de forma consciente. Então, o que é muito importante nesse momento? Muita atenção, muito cuidado com tudo que você lê, com o que você fala, com o que você pensa, porque esse é o momento de cuidar de si e das pessoas que estão à sua volta. Conversa com as pessoas da sua família, conversa com você, se trata com gentileza, com acolhimento, procura olhar para você como a Carla fez lá e acabou tendo uma relação bem bacana com a vizinha, que poderia não ter sido, mas foi. E no fundo é isso que a gente vai lembrar, são dessas experiências. E eu queria encerrar só com uma frase, né, do grande poeta Fernando Pessoa, né, que ele diz, né: navegar é preciso, viver não é preciso. Queria muito agradecer o convite da Adriana
e estar aqui com vocês. Eu quero, assim, acolher, né, a cada um de vocês pelo sofrimento que estão passando e dizer para vocês que tudo isso vai passar. E que se a gente conseguir lidar com isso de uma forma mais inteira, mais positiva, a gente vai sair disso muito mais fortalecido. A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente não vai saber nunca o que vai acontecer. Isso é bom. Porque se a gente soubesse o que ia acontecer, a gente não ia ser ser humano. E isso tudo está lembrando que a gente precisa lembrar e resgatar a nossa humanidade. A gente esqueceu disso. E eu estou falando aí da espécie, né? Nós esquecemos que somos humanos. Então, tenham seus bichanos, façam as suas meditações, as suas respirações, façam coisas que deem prazer a vocês sempre. Fale coisas para sua mulher, filho, que sejam de elogios. Para de ficar criticando constantemente a todos e a tudo. Porque essa história, nós somos protagonistas. A gente não está aqui vendo o que vai acontecer. Não, a gente pode ajudar as coisas melhorarem ou não. Todos nós somos líderes em algum nível. E o líder, como eu tinha lido para vocês, tem uma função. Ou não. Pode ter o líder negativo. Pessoal, eu quero Muito agradecer... Obrigada. Desculpa, Renato, vai, termina. Não, pode ir. Se me deixar falar, eu vou falar muito. Não, foi ótimo. Eu queria te agradecer pelo tempo que você dedicou, a anunciar para todos que a gente vai continuar essa conversa mais para frente, né, Renato? Depois a gente vai anunciar uma data que nós vamos continuar essa conversa com o Renato, nós vamos fazer 4 encontros e aí a gente vai convidar vocês novamente, tá bom? Então, muito obrigada a todos, eu desejo um excelente final de semana, que a gente termine essa semana com chave de ouro, que nós tivemos essas 5 lives. Muito obrigada aos que participaram e aos que se dedicaram a todos. A gente. Muito obrigada, bom fim de semana. Obrigado, tchau, tchau, até logo.